Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Game Over. Eu sou o Rodrigo, sou o vosso host, e hoje trago um tema que é o tema das subscrições, porque honestamente é algo que me está a irritar já há algum tempo. Sinto que estamos a ser cada vez mais empurrados como gamers, como pessoas que só querem chegar a casa e jogar o seu jogo. Estamos a ser cada vez mais empurrados para subscrições para este tipo de conteúdo em vez de o antigo comprar o jogo e ele ser teu. Há muito tempo que isso não é assim, não é? Nós não compramos os jogos, nós basicamente temos um número de série e esse número de série é basicamente o nosso bilhete para podermos comprar, para podermos jogar os jogos. Portanto, nós compramos, nós alugamos os jogos e depois, enfim, jogamos. E já aconteceu com alguns jogos, como o The Crew, por exemplo, em que o jogo simplesmente desapareceu das bibliotecas das pessoas e de repente ninguém jogava. E quem comprou o jogo também lhes correu mal. Sinto que a partir deste momento, e não só, mas a partir deste momento foi um abre-olhos a muita gente para perceber o que é que realmente estava a acontecer, porque nós estamos tão habituados a abrir a nossa biblioteca da Steam, da Epic, onde for, e de repente temos os jogos todos à nossa disposição, podemos simplesmente escolher um jogo e jogar, não é? E pensamos e tomamos como garantido que o jogo está lá. O problema é que o jogo está lá porque eles permitem, porque a Valve permite, porque a Epic permite. No dia em que o jogo for retirado, no dia em que o jogo acabar, todo o dinheiro que tu gastaste, quer o jogo tenha sido comprado ou não, que foi o caso do que aconteceu, o jogo simplesmente desaparece, especialmente se for um jogo live service, um jogo que nós joguemos multiplayer, então esquece, nós portanto, perdemos só o jogo, não é? Enfim, portanto, estamos a falar em comprar jogos ou só alugar o acesso a estes jogos. E eu fiz obviamente referência à frase da Ubisoft, não sei se se lembram disto, mas os executivos disseram a cara podre aos jogadores que eles devem habituar-se a não possuir jogos, porque lá está, nós não podemos possuir jogos, nós podemos só comprar até alguém decidir que não podemos mais ter. Compras uma espécie de permissão para poder jogar enquanto eles decidirem. Tu podes jogar no dia em que eles decidirem que, olhem, isto já não está a dar dinheiro, vamos só fechar os servidores, como aconteceu neste caso. Pronto, não podes jogar mais, podes clicar no jogo, ou o jogo simplesmente desaparece da tua biblioteca, não tens acesso a ele. Ou então o que acontece é, que é pior ainda, de repente vais ver o jogo e não tens nada para jogar porque o jogo mal abre o ecrã de play. Pronto, não dá, não funciona, não vais por play, diz que o serviço está temporariamente fechado ou para sempre, whatever. E tu aí, pronto, percebes que algo correu mal e que vais querer o dinheiro de volta, não é? Porque tu compraste o jogo. O que estes executivos dizem é que isto pode ser permitido fazer. Podem simplesmente pegar em ti, como jogador, e gozar com a tua cara. Portanto, nós podemos ver que aqui há uma ideia-chave que é a mudança de mentalidade nesta indústria do gaming, não é? E eu às vezes penso um bocado, o gaming costuma ser uma forma de, sei lá, às vezes nós chegamos a casa depois do trabalho, estamos super cansados e queremos só desanuviar um bocado e vamos jogar um jogo, nem que seja, seja que o jogo for multiplayer, single player, whatever. Até pode ser o fucking Tetris. Mas nós chegamos a casa e queremos só jogar o nosso jogo com os nossos fones, ouvir a nossa música, ou o que for, e de repente o jogo não está lá e tu compraste esse jogo. É como agora tu compraste, por exemplo, um carro, uma casa, o teu telemóvel e alguém decidir que não, tu só alugaste. Porque nos termos e condições diz que isto é só um aluguer, não é propriamente uma compra. Portanto, agora chegam lá e roubam-te e tiram-te e pronto, não tens telemóvel, a casa nem carro. Ou seja, é ridículo. Portanto, é como comprarmos um livro e pronto, e o autor decidir que, olhem, eu não gosto mais do livro, não quero mais isto à venda, então vamos a casa de toda a gente e tiramos o livro da casa das pessoas. Não faz sentido, na minha opinião, mas pronto. Portanto, o novo normal parece ser as subscrições, não é? E nós temos exemplos que são os principais, aqueles exemplos que nós estamos mais habituados, que é o Xbox Game Pass, o PlayStation Plus, a Ubisoft Plus, entre outros, tipo a da Nintendo, por exemplo, a Nintendo Online Services é outra, que tu só podes jogar online se tiveres o serviço ativo, portanto tens que pagar para jogar online, senão é tudo single player, basicamente, o que é ridículo. Felizmente isso vai acabar porque agora com a nova consola da Steam, a Steam Machine, e com o próximo projeto da Xbox já foi anunciado, ambas as empresas anunciaram que isso vai deixar de existir. Eu penso que foi por causa da Steam Machine, porque a ideia da Steam Machine é teres uma consola na sala onde tu podes jogar os teus jogos que tens na Steam e pronto, e nós na Steam, que é a mesma coisa, não é? Jogamos como num computador, a ideia é a mesma, single player ou multiplayer. Tens internet, já estás a pagar essa internet por algum motivo, não é? Pronto, portanto, há vantagens, claro, porque nós temos acesso nestes serviços Plus, temos acessos a bibliotecas grandes de jogos, não é? Os passos mensais normalmente são, pelo menos têm passos mensais acessíveis, o modelo é muito semelhante à Netflix ou à Amazon, que é o que nós estamos habituados hoje em dia também, não é?
Não conheço quase ninguém que, sei lá, tenha televisão em casa por cabo e veja os filmes que estão a dar. Normalmente nós temos serviços online, os serviços de streaming. Eu, por exemplo, uso muito a Amazon, tanto na televisão como no computador, como no telemóvel, não é? Isto parece que faz sentir que o gaming está cada vez a ser menos gaming e mais streaming. Ainda há bocado eu estava a jogar Hogwarts Legacy. Decidi fazer uma nova run e eu tenho o jogo, eu comprei o jogo, tenho o jogo na minha biblioteca e está instalado. Mas como eu estava com a Amazon aberta e vi que a Amazon tinha lá o jogo pela Epic, que também tenho na Epic, eu fiquei naquela, ok, então vou só clicar aqui e vou jogar. Portanto, eu podia jogar, é tão fácil, não é? E depois, lá está, se tens um computador, por exemplo, que não é bom para jogar, é muito mais fácil porque tu não precisas de specs nenhuns, aquilo faz tudo por ti, só tens de ter um ecrã e um comando, ou um rato e um teclado. Portanto, tem estas vantagens, não é? Claro. Mas pronto, é um serviço pago, portanto nós pagamos sempre. Se o jogo deixar de estar disponível, já não podes fazer nada. A verdade é que tu não possuis o jogo que estás a jogar, não é? Estes jogos não são teus, são licenças. Mesmo que sejam streaming, mesmo que seja, por exemplo, um jogo quase que tu compraste, que tu mesmo compraste na Steam, por exemplo. Neste caso vamos falar de Hogwarts Legacy, que é o exemplo que eu dei agora. Eu comprei o jogo na altura, quando saiu na Steam. E depois, se algum dia, por exemplo, eu não sei quem é que tem o jogo do Hogwarts Legacy, não me estou a recordar, mas deve ser Warner Bros. Ou whatever. Eu penso que seja, que agora pertence aparentemente à Netflix, isso é todo um problema. Mas se agora decidissem, por exemplo, não, olha, agora neste momento aconteceu um problema, pronto, este jogo não é live service, é um single player, mas aconteceu um problema no mundo irreal, e de repente chego aqui e não tenho como jogá-lo. Eu não posso fazer nada porque eu de facto não comprei o jogo não é meu, eu não posso ter essa cópia minha. A única forma de eu ver isto a acontecer, de ter uma cópia minha, é como, por exemplo, às vezes eu ainda penso nisto quando jogo, por exemplo, na Nintendo Switch, que é, eu tenho os meus jogos na minha conta, mas eu posso simplesmente ter os meus jogos no cartucho, posso comprar o cartucho real, não o virtual, o cartucho físico, e tê-lo sempre comigo. Esse jogo de facto é meu, porque quem é que me vai tirar a casa? Quero ver, não é? A Nintendo vai entrar aqui pela janela e dizer, não, vamos tirar este jogo em japonês. Não, isto não vai acontecer. Portanto, todos os jogos nós compramos nestas contas, como a Epic, como a Xbox, na Steam, estes jogos não são nossos, estes jogos são licenças que nós compramos, que eles nos deixam jogar, basicamente. Se estiveres a jogar jogos, por exemplo, nestes serviços como a Xbox Game Plus ou a PlayStation Game Pass ou a PlayStation Plus, o jogo, lá está, de certeza que não é teu, não é? Se paras de pagar, perdes o acesso, ficas sem acesso nenhum, e se fores banido também perdes tudo, não é? Se bem que isto também acontece com a Steam, não sei se eu nunca levei VAC ban, mas tenho a certeza que muita gente que está a ouvir se calhar já levou, e eu não sei se nós perdemos tudo ou não, mas provavelmente se calhar não perdemos tudo, mas perdemos o nosso rank ou whatever do jogo que estejamos a jogar, não sei, maybe. Mas pronto, isto é uma realidade, e como eu dei o exemplo há bocado, no The Crew os servidores foram desligados, o jogo morreu completamente, e mesmo quem comprou o jogo desapareceu, o que é ridículo. Daí haver já petições e movimentos, especialmente na União Europeia e nos Estados Unidos, que eu já falei num episódio anterior, que o que eles querem fazer basicamente é mudar as regras deste jogo, não é? Ou seja, o jogo morre, mas tu compraste o jogo, tens de ter acesso ao jogo porque tu compraste o jogo, não é? Ninguém te disse que ias alugá-lo. Lá está, não é um serviço de streaming, não é um serviço de subscrição. Tu compraste o jogo para a tua conta e o jogo, neste caso da Cruz, desapareceu, e as pessoas, claro, que estavam a jogar e que gostaram muito do jogo, um dia chegaram à sua biblioteca quando foram jogar e o jogo não estava sequer lá. Portanto, isto é um problema. O botão comprar passou basicamente a significar um aluguer, e ainda por cima por tempo indefinido, não é? Jogos entram e saem de catálogos. Este também é um ponto que incomoda-me. Eu não costumo subscrever este tipo de serviços, mas eu noto que isto é um bocado chato. Eu tenho a Amazon, obviamente, como eu disse há pouco, mas o Prime Gaming vem com muita coisa, não é só a Prime Gaming. A Amazon vem com o Prime para as tuas encomendas, vem com jogos grátis e etc. Mas pronto, de vez em quando dá jeito e é engraçado de facto vês um jogo que está ali que tu podes jogar e que tu de facto não o tens e pensas, ok, deixa lá experimentar, porque lá está, eu uso isto um bocado para experimentar. Não sei se vocês também fazem isso, mas o que eu faço bastante é, por exemplo, imaginem, vou dar um exemplo, imaginem que o jogo que está ali a ser jogado é o Fallout 4 e vocês nunca jogaram Fallout 4. Se calhar, se tiverem curiosidade, vão clicar lá e vão experimentar o Fallout 4 e se calhar até gostam, e se calhar eventualmente, antes dele desaparecer, vocês vão lá buscá-lo e vão comprá-lo. E assim fica vosso, mas pelo menos vocês têm a certeza que gostaram do jogo.
É uma vantagem, de facto. Mas pronto, lá está, os jogos entram e saem dos catálogos, portanto não podemos pensar que vamos passar a chegar o jogo inteiro, a não ser que façamos uma speedrun ou nos dediquemos um dia ou dois inteiramente àquele jogo, especificamente, mas ninguém tem tempo para isso. Eu pelo menos não tenho tempo para isso. Gostava de ter, mas não tenho. Portanto, lá está, começas a jogar algo e pode desaparecer a meio. Eu sinto que estes serviços dão menos compromisso aos jogos, é uma forma de monetizar, e nem é sequer uma forma de monetizar quem faz os jogos, os developers. Muitos deles nem gostam deste tipo de serviços online, porque estão a criar uma arte e querem vender essa arte. Quem lucra com isto, na verdade, são a Ubisoft, a Microsoft, a PlayStation, a Nintendo. Eles é que lucram com isto. A Nintendo eu nem digo nada, porque a Nintendo é tipo um pequeno Hitler no mundo dos jogos, na minha opinião. A única vantagem que eu vejo em ter Nintendo é para jogar jogos que a Nintendo faz e que não há outra plataforma, que são exclusivos, como por exemplo Pokémon, que é o que eu mais gosto de jogar, mas podemos falar também de Zelda ou de Mario. Pronto, que só existem naquelas plataformas, basicamente. Se fosse pela Nintendo, por todo o historial da Nintendo, eu vou ser honesto, como empresa, eu detesto a Nintendo. Detesto. Eles fazem bons jogos e fazem coisas que eu gosto. E eu adoro Pokémon, portanto, o que é que eu posso fazer, não é? Tenho que comprar os jogos da Nintendo, esses jogos de Pokémon que nunca entram em fucking saldo, ainda por cima. Tu vais ver um jogo que saiu há imensos anos e o jogo continua a 60€, se for preciso. Who figures? Ou seja, nós somos olhados como consumidores rápidos, que vamos jogar aquele jogo um bocadinho, vamos desfartar e vamos para o próximo capítulo, tchau, vamos a outro jogo qualquer. Um jogo eu encaro um bocado como um livro ou como um filme, não é? Eu não, normalmente, quando vejo um filme, eu não paro a meio e vou-me embora e passado um ano vejo o resto. Normalmente eu vejo o filme todo, não é? Começo e acabo. E os jogos é um pouco isso. Se eu estiver a falar de um jogo, por exemplo, que não seja assim, um jogo, não um single player, por exemplo, com história, mas se calhar um jogo multiplayer, online, tipo um grande MMO ou whatever, se calhar eu vou jogar durante um tempo, mas lá está, esses jogos estão sempre a ser atualizados, uma pessoa tem que estar sempre a acompanhar, não tem um princípio e um fim, não é? Até o dia. Mas pronto, é diferente. Claro que tu entras e sais, eu por exemplo jogo LOL. LOL é sempre o mesmo jogo, é um jogo MOBA. Se calhar vai haver ali 2 dias que eu não jogo e pronto, tipo, eu jogo outra vez, mas não tem uma história específica. Depois eu também penso um bocado, por exemplo, se tu és aquelas pessoas que compras Battle Pass e há eventos e não sei mais o quê, esses conteúdos acabam por estar um bocado limitados, não é? Quem te garante que tu tens tempo suficiente para acabar um Battle Pass? Podes não ter. Vai-te obrigar, se calhar, a comprar o jogo eventualmente. Lá está a entrar um bocado naquela lógica de consumidores rápidos, obrigam-nos um bocado a jogar aquilo à pressa e se calhar nem vamos sequer apreciar o jogo como ele deveria ser feito. Põe uma grande pressão no jogador constantemente. E eu sinto que o resultado disto tudo é jogar por obrigação, que é o pior feeling de sempre. O que eu mais odeio é ter de ir a um jogo porque tenho que ir. Eu quero ir porque tenho gosto em ir, não é? Passa a não ser por diversão, não tem piada nenhuma. E depois o gaming vira uma rotina. Tipo um checklist. Tu vais ali, vais cumprir as tuas missões diárias e semanais, provavelmente. Às vezes fazes isso com gosto, não é? Porque tipo, vou fazer isto porque tenho um objetivo nesse jogo. Muitas vezes o que fazes quando acontece isto e tens um tempo limitado para jogar um jogo que esteja disponível num destes serviços, é que tu fazes só por fazer. Basicamente, não tens aquela liberdade, aquela vontade para ir quando quiseres, porque sabes que cada minuto conta para o jogo desaparecer daquela biblioteca. Eu sinto muito que há um impacto na forma como os jogos agora são feitos, e estes jogos são feitos para reter jogadores e eventualmente prolongar o engagement, não é? E se calhar comprar o jogo eventualmente, mas ao mesmo tempo estás a pagar uma subscrição, que muitas delas só te dão jogos, mais nada, não te dão outro benefit, nenhum benefício aliás, e de repente pensas, o jogo acabou, o tempo dele aqui acabou, então tenho que comprar o jogo para continuar a minha aventura, a minha rotina, o meu Game Pass. Portanto, há menos foco numa experiência completa. A ideia parece ser um bocado os jogos deixarem de ser obras, não é? Tornam-se a ser serviços contínuos mesmo quando não são. Como, por exemplo, os jogos single player, que não são serviços contínuos, quase que parecem. E a verdade disto tudo também é que nem todos os developers, como eu disse há pouco, estão de acordo com isto. Há montes de developers que não são fãs do que está a acontecer. Eu posso dar exemplos, como por exemplo Sean Layden, que pertencia à PlayStation e é uma figura gigante na indústria. A posição dele é bastante crítica no que toca a serviços como o Xbox Game Pass, por exemplo. Ele tem argumentos válidos, que por exemplo não funcionam para jogos AAA porque os custos são demasiado altos, pode transformar devs em mini seres dependentes deste tipo de plataformas, e os devs querem mais liberdade, não querem não ter essa liberdade, já têm pouca, não querem menos, não é? E pronto, depois há o risco de comoditização dos jogos, que pode de facto acontecer. Os jogos deixam de ser eventos e passam a ser conteúdos mais descartáveis, tal como os jogadores, tal como nós basicamente.
A verdade é essa. Temos, por exemplo, o Rafael Colantonio, que é o criador de Dishonored e Prey, que chamou a atenção e chamou a este tipo de modelo do Game Pass de insustentável, porque lá está, ele tem um ponto que é, de facto, pode funcionar por enquanto, mas enquanto há dinheiro a ser injetado a longo prazo, começa a haver menos lucro por jogo e começa a haver mais pressão sobre os estúdios. Portanto, alguém há de pagar a conta e possivelmente não vai ser a Microsoft nem a Sony. Há de ser uma das pontas, mas não são eles. E eu deduzo que provavelmente sejamos nós. Jonathan Blow, por exemplo, que é o criador de Braid e The Witness, critica muito a direção que a indústria neste momento está a ir. No que toca às subscrições, ele sente que os jogos estão a ser desenhados para retenção, para métricas, para engagement, que não é natural, o que faz sentido. Começa a haver menos arte no jogo em si, tudo o que conta é a monetização e o algoritmo da coisa. Pá, e há imensos. Por exemplo, o criador de Death Stranding e de Metal Gear também, pronto, ele é mais subtil neste campo. Ele defende que os jogos são experiências autorais e completas, mas ele tem conflito com as subscrições, acha que o modelo favorece conteúdo constante e não oferece a experiência que o jogo deveria oferecer, não é? Especialmente o Kojima, que faz quase filmes jogáveis, não é? E subscrições são quase séries que não acabam, portanto isto não faz sentido nenhum e ele tem razão neste aspecto. E eu concordo plenamente. E depois há aquela coisa de quando um jogo, lá está, de volta, porque é sempre o timing, não é? De volta ao tempo que o jogo está disponível para jogarmos. Há sempre aquele feeling de always online, que basicamente vai equivaler a um controle do teu jogo, do teu tempo sobre os jogos que tu jogas. Portanto, mesmo jogos single player dependem de servidores. Tu não podes jogar, por exemplo, jogo single player, normalmente não precisa de internet. Muitos deles não precisam de internet porque tens o jogo instalado e não precisas jogar online. E neste caso precisas, porque é um serviço de streaming, então tens que ter de facto internet sempre ligada. Claro que não é um problema atualmente, mas vou pôr isto em termos práticos no meu ponto de vista, que é, claro que nós atualmente temos sempre internet, nós estamos ligados à internet constantemente, mas imagina, por exemplo, que tens falhas de rede. Imagina que o serviço de streaming que estás a usar, vamos dizer por exemplo que é o Game Pass, está em baixo, já não podes jogar o teu jogo, o tempo conta, tempo que ele vai lá estar. Portanto, há sempre desvantagens. Se os servidores fecham, não tens como jogar. Fecham, neste caso, pode haver um problema e encerram durante um tempo, não tens como jogar, não é? Portanto, tu não controlas o tempo, não controlas se podes jogar ou não, porque não é um jogo que está de facto instalado dentro da tua máquina. E depois tens sempre o custo invisível destas subscrições, não é? Porque imagina, tens jogos no Game Pass, mas de repente também tens de PlayStation, não é? Então, mas espera lá, vamos dizer por exemplo que tens Game Pass no computador, mas tens PlayStation, então tens que pagar Game Pass e tens que pagar PS Plus. Pronto. E depois tens que comprar ainda o Battle Pass daquele jogo e do outro jogo, por exemplo. Mas também jogas LOL. Portanto, vou comprar esta skin. Pera, mas eu também jogo Valorant e também jogo CS. Então vou comprar mais esta skin desta arma e aquela skin desta arma. Pronto. Ou seja, no final do dia, tu gastaste um balúrdio em serviços, em coisas que simplesmente tu não tens. E em vez de comprares o jogo, claro que isto do CS e do LoL e não sei o que é só para acrescentar um bocado de drama à situação, que eu gosto de ser um bocado dramático, mas fora isto, os serviços que tu pagas, porque, imagina, por exemplo, tu estás a pagar estes serviços, mais Netflix ou Amazon, os Game Passes, portanto tudo, chegas ao final e fazes as contas e de repente percebes que gastaste imenso dinheiro para coisas que tu não vais ter nunca. Eu sei que é muito cómodo, de facto, mas eu sinto que isto está cada vez a evoluir para nos forçarem a subscrever. Eu estou a resistir, honestamente. Eu gosto de ter as minhas coisas, gosto de saber que está lá e não vai desaparecer sem querer, não é? A não ser coisas como a Ubisoft, mas eu vou ser muito honesto, eu também não sou fã da Ubisoft, é muito raro eu comprar uma coisa da Ubisoft. Portanto, se desaparecer, desaparece. Claro que skins e não sei o que, se um jogo live service fechar, ok, a não ser que tenhas a opção de mercado da Steam para poder eventualmente vender tudo o que tu tens, não é? Pronto, se compensar, mas lá está, vais vender a quem se o jogo fecha, não é? Mas de facto a verdade é esta, nós gastamos dinheiro nestas subscrições que vão eventualmente um dia acabar. O jogo não é teu, passa à frente. Eu sei que estou-me a repetir muito, mas esta ideia eu quero passar porque sinto muito esta coisa de sempre que nós vamos a um site, sempre que vamos ver alguma coisa, é subscrição atrás de subscrição. Ok, mas onde é que estão os tempos glórios e simples de ver este jogo, quero este jogo só? Nós vemos isso, por exemplo, só na Steam e na Epic, basicamente, e na GOG, na GOG, que eu sou grande fã porque a GOG tem uma vantagem em relação às outras todas. Não sei se sabem, mas a GOG, quando compram os jogos, dão mesmo jogos. Há lá uma opçãozinha para tu sacares, se tu quiseres para o teu computador, o executável. E ele fica teu. Portanto, é a versão mais segura de ter os jogos é na GOG. E eu, por acaso, eu tenho imensos jogos na GOG, mas só não jogo 100% na GOG, porque muitos jogos que eu jogo não estão na GOG.
e também porque, pronto, já tenho uma coleção enorme da Steam, mas para quem, por exemplo, dá importância, especialmente no panorama que nós estamos, a coisas europeias, a GOG é europeia. Podem ir por aí. Depois temos este ciclo perigoso, não é? Que é o meu maior pesadelo, que é se as subscrições tornam-se muito populares, mais do que já são, não é? Portanto, as empresas começam a investir pesado nisto e começa a tornar uma rotina, e depois isto é muito chato, porque se começa a ser uma prática, começa a haver menos jogos à venda, e quando eu digo isto, já estou a dizer porque, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter e adorei o jogo de Hogwarts Legacy, como eu disse há pouco, e esse jogo, como muitos outros jogos, foram comprados pela Netflix, e se a Netflix agora, que tem um serviço de streaming de jogos, decidir não vender o próximo Hogwarts Legacy e decidir ser exclusivo, por exemplo, como muitas empresas fazem, e ser um serviço streaming, para jogar esse jogo, a única forma que tens, pelo menos legal, é ter o serviço streaming da Netflix. Estão a perceber o meu problema? É este o meu problema. Porque, e se eu quiser ter o jogo, por exemplo, e não querer pertencer ao serviço da Netflix, eu não estou a dizer que isto vai acontecer, mas que de facto é uma possibilidade, especialmente com este tipo de comportamento cada vez mais habitual, vá. Portanto, andamos sempre neste loop infinito de subscrições, depois alguma coisa falha, ou então não acabas o jogo, ou os jogos são desligados para sempre, ou saem do catálogo e perdes tudo, já não jogas nada, e a única forma que tens é comprar o jogo, ou então já foi, pronto. Até ao próximo jogo e depois continuas neste loop, não é? Ou não acabas o jogo nunca. Se não tiveres assim muito tempo e se jogares, por exemplo, só ao fim de semana e tiveres coisas para fazer, responsabilidades, provavelmente não vais jogar o jogo sempre, não é? Então acaba por haver este problema de nunca chegar ao fim da história. Há coisas que me preocupam no futuro, como eu disse, isto da Netflix, o possível Cable TV 2.0, que são bundles de subscrições que não quero, nem quero pensar nesta ideia, põe-me nervoso. Começa a haver saturação no modelo, é que tudo eventualmente começaria a ser streaming. E o que é que depois nós ficávamos? Com jogos indie, que muitos deles são bons na verdade, víamos o crescimento de jogos indie, de retro gaming, começávamos a dar valor de facto ao ownership de um jogo, ao ter o jogo de facto, e talvez depois a balança voltasse ao ponto que sempre deveria ter estado. Isto é a minha opinião, penso que as subscrições estão cada vez a crescer mais, e isto é um bocado preocupante. Sinto que nós estamos ainda naquele ponto de explosão, naquele ponto crítico, em que tudo é subscrição. Não é. Eu acho que posso falar na maioria dos gamers aqui que se jogas no computador, a maioria dos jogos que tu tens hão de ser da Steam ou de uma store qualquer, embora não queira dizer que o jogo não saia, por exemplo, de fechar o servidor, não saia da tua lista de jogos, como aconteceu com The Crew, só para relembrar. Embora não seja uma subscrição no sentido em que é um catálogo e que os jogos saem desse catálogo, porque não é, tens jogos na Steam, o que é possível de acontecer, porque a história já o provou, é que o jogo pode simplesmente sair embora já o tenhas comprado, e sai daí e nunca mais o jogas. Pronto, isto é um problema, porque lá está, também não estás a comprar os jogos. O que estás a fazer basicamente é alugar o jogo de alguma forma, cá está nos termos e condições da Steam, e o jogo não é propriamente teu, embora passe um bocado essa ilusão, não é? Nós nunca pensamos em ligar a Steam e não ver lá um jogo. No dia que isso começar a acontecer regularmente, temos um grave problema. Eu quero que me digam o que é que vocês acham sobre este assunto, porque honestamente isto preocupa-me, o crescimento, como isto está cada vez a desenvolver mais para este lado. Portanto, vejam aí as minhas redes, comentem à vontade, eu quero saber bastante a vossa opinião. Porque, por favor, estou a ser maluco? É que se estou a ser maluco, vocês digam-me, porque eu falo isto com os meus amigos e eles dão-me razão às vezes, e eu sinto um bocado naquela, ok, também dá razão, é porque sentiu mesmo, não é só para me dizerem que sim, ao maluquinho. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixem 5 estrelas no Spotify e no Apple Podcasts. Eu também estou a fazer agora o upload para o YouTube Music. Estou nessas plataformas. Se gostarem de mais conteúdo deste, fico muito contente em continuar. O meu nome é Rodrigo. Este foi mais um episódio de Game Over. Até à próxima.